Está no ar, porta aberta. Seja bem-vindo. Porta aberta. Pode entrar. Porta aberta. A casa é sua. Porta aberta, um programa do jornal eletrônico cotia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Muito bom dia pra você, companheira, pra você, companheiro, e pra quem não é companheiro, para todos amigos e adversários, o meu cordial bom dia. São 11h02 na capital cotiana, aqui nas barrancas do Atalaia. Estamos chegando e hoje é dia do quê, Sônia Marques? Vou te pegar porque eu sei que você não sabe. Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, galera que já tá no estúdio. Daqui a pouco a gente vai dizer quem é. Hoje, Gilmar, eu tô assim muito saudosa, viu, Gilmar, com o dia de hoje, porque nessa época de férias escolares, com toda certeza, eu estaria, sabe aonde, Santana? Na casa dos meus avós, passando as férias. Hoje é dia dos avós e fica aqui o meu carinho especial e a minha saudade dos meus avós, né? Beijo dos meus netos. Gilmar, eu acertei? Acertou. Gilmar Hoje ainda não é avô. Não sou avô. Também não tenho cabelo branco como Santana, que já é avô. E parabéns então aqui ao meu amigo Álvaro Melo, que se tornou vovô ontem. Então, para todos os avós, eu que não tenho mais avós, uma pena, que eu curti bem e muito meus avós, as minhas avós principalmente. E vou dizer uma coisa para você, neta e neto: curta sua vovó e seu vovô, mas curta mesmo, porque depois não adianta chorar. Exatamente. Eu também pude curtir muito os meus avós, tanto os paternos quanto os maternos, né? Tive uma convivência boa, muito legal e fraterna com eles. E hoje os avós, a gente precisa registrar que os avós atualmente são grandes responsáveis pela criação dos netos, né? Muitos deles criam, educam e tomam conta no dia a dia dos netos, né, Gilmar? Exatamente, porque essa necessidade que os pais têm de trabalhar, o pai e a mãe, muitas vezes a netinha e o netinho ficam por conta dos avós, que ajudam inclusive na educação. E vamos, então, Gilmar, vamos chamar netão, aqui pra roda, pra essa conversa, o único avô que tem aqui entre a gente no estúdio, né? A gente já apresentando que ele tá aqui, o Santana, nosso companheiro, nosso camarada de sempre, nosso ouvinte que hoje veio aqui pro estúdio, que é avô. Santana, fala aí pra gente qual é a sua experiência de avô. Bom dia a todos, salve Coreto Cultural. A experiência que tem como avô é uma coisa fantástica, porque você se torna pai duas vezes, né? Eu tenho um neto de 15 anos e tenho uma netinha agora de 1 ano. Mas eu queria registrar um ponto que a Sônia colocou que é fundamental, que são as avós. Quer dizer, hoje uma parte da sociedade está sendo conduzida pelas avós, e fato histórico que são as mulheres hoje que estão sendo chefe de famílias. E mais que isso, além da mulher ser chefe de família, hoje as avós estão tomando essa direção de ser a chefe da família. Isso é fantástico. Viva as mulheres, viva as avós mulheres. E um dado muito, muito interessante, Gilmar, nós estamos inclusive lá no Cotia Todo Dia preparando uma matéria sobre isso. Os avós estão voltando para o mercado de trabalho. Exatamente. Infelizmente, muitos aposentados têm que voltar para o mercado de trabalho. Eu vejo como positivo do ponto de vista da vida, da atividade, porque a aposentadoria acaba sendo uma coisa que ela tem dois lados da moeda. Muitas vezes não é tão legal assim a pessoa parar de trabalhar e ficar em casa. E o segundo ponto, que é triste, é que muitos estão indo trabalhar não para retomar a atividade, para se sentir útil, mas para ter que complementar a renda da aposentadoria. Naquele instante
Sônia, já que não demos manchetes, então hoje vamos só citar alguns assuntos que nós vamos falar aqui. Tá aqui o povo do Coreto Cultural, o Rodrigo Oliva e o Cauê Gabriel. Daqui a pouco a gente fala com eles para explicar essa experiência fantástica que eles estão vivendo. Vamos falar um pouco do Suplicy, não podemos deixar de falar. Uma nota sobre a reforma agrária que nós vamos também falar aqui. O Gilmar Mendes já está fazendo uma vacina dizendo que a eleição vai ser uma catástrofe. Tá certo? E vamos começar a falar então dos Jogos do Rio, Sônia Marques. Vamos, mano, você nem vai perguntar quais são os meus assuntos, eu vou falar já, que você não perguntou, eu vou dizer. Então manchete. Manchetando que 26 mulheres são estupradas por dia no estado de São Paulo, segundo Secretaria de Segurança Pública. E o primeiro registro de candidatura de prefeito no Brasil, sabe onde foi? Vou contar daqui a pouco. E o tempo seco tá prejudicando muita gente. Eu sou uma dessas vítimas desse tempo seco e vamos falar de alguns cuidados. Bom, há 10 dias da abertura dos Jogos Olímpicos, há 10 dias para que tenha a cerimônia de abertura no Maracanã, onde são esperados mais de 50 chefes de estados, 206 países participando, 42 esportes, mais de quase 400 competições que a gente passa a viver aqui a partir do dia 3 de agosto, embora a abertura seja no dia 5, mas as provas do futebol começam no dia 3. Queria dizer só uma coisa para vocês, que a Odebrecht, assim como aconteceu na Copa do Mundo, entregou metade dos 31 prédios da Vila dos Atletas, a Vila Olímpica, lá na zona oeste do Rio, todos com problemas. Então, a gente já falou disso aqui ontem, e mais delegações, a Iugoslávia e a Suécia deixaram a Vila Olímpica, porque os prédios não estão em condições de serem ocupados. A Vila Olímpica foi aberta oficialmente no domingo às 8 da manhã. As delegações que já estavam no Brasil começaram a tomar conta dos prédios e entre elas a Austrália saiu esperneando porque não tinha nada. Quais são os problemas? Não são problemas tão graves, mas são problemas de acabamento. Encanamento, chuveiro que não funciona, luz que não tem. Tem uma imagem emblemática na capa da Folha de São Paulo, que são as atletas holandesas levando rodo para poder limpar o apartamento, para ocupar o apartamento. Então, sujeira, falta de limpeza, e eles têm lá uma operação mutirão, diz que até quinta-feira resolve tudo, ou seja, até depois de amanhã. Não é a primeira vez, não é uma prioridade do Brasil. Aliás, é bom saber que isso não é uma exclusividade brasileira de Vila Olímpica ser terminadas após a ocupação dos atletas. Em Barcelona ocorreu, em Atlanta ocorreu, em Londres ocorreu, em Sydney ocorreu, ou seja, em todas as últimas os atletas entram e as vilas não estão terminadas. Para mim, isso não é o tão grave porque, infelizmente, não deveria ocorrer, mas é aquela coisa, é uma obra gigantesca e as pessoas ficam prometendo coisas e não conseguem terminar. Mas o mais grave que eu não falei ontem, Sônia Marques, que eu achei que foi a deselegância do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, sobretudo com a delegação australiana, que falou, vou colocar um canguru na porta do prédio para ver se eles... E o cara respondeu, não precisamos canguru, precisamos encanador, tá certo? Para arrumar. Mas tomou na medalha, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer, tá certo? Agora, para mim, o senhor Eduardo Paes, o senhor que é um fanfarrão, falastrão, que disse ao Lula que esse sítiozinho dele era pior do que Maricá e aquela coisa toda, né, naquela gravação que foi pega, dizer o seguinte, o senhor foi deselegante, o senhor é um péssimo anfitrião, para dizer o mínimo ao senhor, tá bom? E ainda sobre os Jogos Olímpicos, a Dilma Rousseff, a presidente do Brasil, não vai à abertura dos Jogos, porque quem vai dizer está aberto aos Jogos Olímpicos de 2016 vai ser um interino. Eu acho que é a primeira vez na história da Olímpica que um presidente interino abre os Jogos Olímpicos, né? Mas interessante registrar que é interino golpista. Exatamente. Interino golpista. Então, era isso daí que eu queria falar, tá bom? Isso é a vida. Ô, Sônia Marques, fala aí do Suplicy. Então, Gilmar, o ex-senador Eduardo Suplicy ontem bombou nas redes sociais, aí no Twitter e no Facebook, porque ele foi preso
aqui bem próximo da gente, ao tentar impedir a reintegração de posse de uma área pública no Jardim Arpoador, ali no Jardim Arpoador. Nós falamos isso ontem aqui, o Santana, que estava acompanhando lá de perto, nos mandou a informação e nós terminamos o programa falando sobre isso, mas nós não tínhamos ainda muitas informações, né? Ocorre que existem 350 famílias que ocupavam uma área que pertence à Prefeitura de São Paulo, lá no Jardim Arpoador, e foi decretada então a reintegração de posse da área. O ex-senador que é também secretário de Desenvolvimento Social. Ex-secretário, saiu agora porque ele é candidato a vereador, né? E esteve lá em apoio às famílias e numa ação, numa tentativa de tentar impedir isso. Obstruir a passagem do oficial de justiça. Isso foi isso o que ele foi acusado. Isso que ele foi acusado, de obstrução. Ele deitou-se no chão e o grupo deitou-se no chão e ele acabou sendo levado pela polícia militar à delegacia e foi detido, não é isso, Santana? Olha, eu gostaria até que o pessoal aí do Coreto, que acompanhou mais, porque a delegacia, a 75DP, ela fica a 40, 50 metros do nosso Coreto lá, que a gente trabalha lá em revitalização do Coreto. Então aí passar pro menino Cauê aí, que estava junto comigo, que é mais jovem e acompanhou um pouco mais isso. E até porque ele acompanhou também um pouco mais o desenrolar da coisa, como aconteceu lá. Eu cheguei da delegacia, já era meio-dia, acionado aí pelo Cauê, e ele acompanhou mais de perto como é que foi o desenrolar disso aí. Olá, bom dia a todos. Salve Coreto. Salve Coreto. Peraí, um parênteses, Cauê Gabriel, eu falei. Coreto Cultural é um coletivo, um projeto de reocupação do espaço degradado, que eles vão falar daqui a pouco sobre essa experiência. Mas é lá do lado, coincidentemente, onde estava o Suplicy, continue sobre o Suplicy. Sim, esse fato ocorreu no nosso bairro lá. A gente conhece esse local lá, Carlos Faria, né, ocupação Carlos Faria. E o Suplicy, ele foi numa tentativa de não deixar acontecer que a polícia chegasse violentamente, né? Todo mundo sabe que quando acontece esse tipo de repreensão, como é que a polícia age. Então o Suplicy, ele foi nesse intuito de que não houvesse violência, pelo menos do meu ponto de vista. E nisso ele foi conduzido à delegacia, junto com ele foram dois outros jovens, o Kaique e o Johnny. Nós fomos lá na porta da delegacia, as famílias deles estavam lá, somente a imprensa e a família deles. A gente não viu ninguém apoiando o ex-senador. E até então, até o final da tarde, as informações que nós tínhamos colhido foi que os dois menores permaneciam lá ainda e o Suplicy havia sido liberado, né? Os menores, eu creio que sejam menores, né? Eles foram acusados de atirar contra a polícia, né? Disseram que tem vídeos, tudo, mas até então a gente não sabe que fim deu. Olha, essa foi uma atitude do Suplicy, gerou muita polêmica, dividiu opiniões, de muita gente dizendo que ele, como candidato, não deveria estar ali, e aqueles que defendem a posição dele, pelo que ele representa e pela sua história, não é isso? Então houve um embate, inclusive o Twitter ontem foi um tuitaço. Foi um tuitaço, porque muita gente dizia que ele estava se aproveitando da condição de candidato a vereador para fazer média e aparecer, né? E tinha a turma que defendia, porque conhecem já um pouco mais a história de luta do ex-senador Suplicy, né? E achavam que ele estava correto no posicionamento. Outro questionamento foi que as famílias estavam numa área que pertence à Prefeitura de São Paulo, o Suplicy sendo do PT, tendo estado na Secretaria de Desenvolvimento Social, deveria ter intervido antes disso tudo acontecer e ter dado apoio às famílias antes. Então esse foi o tom das discussões ontem, né? Que as pessoas não podem esquecer que existe uma questão jurídica que a prefeitura é obrigada a entrar, né? Por força, inclusive, de lei. Por exemplo, só para citar um exemplo, você entra com uma ação contra o INSS.
o INSS ele tem que recorrer até a última instância, não tem acordo, né? Então existem algumas formalidades jurídicas que a coisa tem que acontecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a prefeitura entrar com uma ação de retomada de posse de um terreno que, na verdade, o prefeito poderia ter evitado, sim, pela questão política, se ele quisesse, ele poderia ter evitado, e não ficar apenas no legalismo, tá certo? Porque isso é um legalismo, poderia se ter evitado. Agora, por outro lado, eu defendo o Suplicy. Eu acho que como líder, pelas causas que ele sempre defendeu, independentemente dele ser vereador ou não, tá certo? Porque ele é um vereador que todo mundo sabe que já está eleito, né? Ele não precisava desse ato, ele não está ali atrás de voto. Então, mesmo com essa polêmica dele ser candidato e estar ali e transparecer para algumas pessoas de que ele estava se aproveitando, eu acho que ele estava ali no papel dele de grande líder, de personalidade, que impõe respeito e que poderia evitar coisas maiores, porque a gente sabe que a PM é truculenta. A maior prova foi como pegaram ele lá, né? A polícia militar é truculenta e ele sim representa uma defesa daquelas pessoas que estão ali. É um Gilmar, símbolo. E independente de qualquer coisa, Gilmar, a PM, como você disse, é sempre muito truculenta. Independente de qualquer coisa, Suplicy é um senhor de 75 anos, é um senhor idoso que merece respeito também, né? Independente da posição política que ele ocupa. Agora, são duas coisas importantes que a gente tem que registrar aqui. É claro que a personalidade do Suplicy impediu realmente a violência que iria acontecer em grau maior. Isso é ponto pacífico. A gente conhece a área, a gente sabe como é que funciona lá. Isso, no momento eminente de violência, o Suplicy agiu corretamente. Ponto. Agora, a grande questão, que é social, e que a gente tem que pensar não houve um tuitaço, não houve um apelo social para os dois jovens que estavam lá lutando para manter a sua moradia. Não houve um apelo social pelas 350 famílias que foram desocupadas. E o Gilmar está corretíssimo quando ele coloca o seguinte: havia a possibilidade de uma negociação anterior, de um processo, e aí a alegação do Haddad é de que aquela era uma área de risco, e nós conhecemos, sabemos que não é. Não é verdade isso. Não é uma área de risco de eminente, tá? Isso não é verdade. Agora, há quantos anos estavam as famílias ali? Desde o final de 2014, ok. Desde 2014 que as famílias estavam lá. Ou seja, havia tempo suficiente para que o prefeito entrasse num processo de negociação mais clara, mais honesta, e aí essas famílias seriam deslocadas para outro lugar. O grande problema é esse. A comoção é pela prisão do Suplicy, mas não há uma comoção pelas 350 famílias que foram jogadas na rua. Exatamente. E outra coisa, eu não vou entrar em polêmica aqui, mas eu acho assim, não se pode, devia ter uma lei que proibisse qualquer ocupação, a desocupação, sem que tivesse claramente o local para essas pessoas serem transferidas e não serem despejadas. Tem que acabar com esse tom de despejo. Aí é que está o erro, está na raiz. Você não tem que despejar famílias que não têm teto. Se as pessoas... Alguém aqui já entrou numa ocupação? Alguém já viveu o que é uma ocupação, o processo de ocupação? Eu tenho certeza que o Santana, sim. Eu e a Sônia estivemos num processo de ocupação recentemente. As condições subhumanas que essas pessoas chegam. Ninguém está lá porque quer, né, desesperança que essas pessoas chegam. Elas não vão lá como troféu, você falou. Isso não é um troféu para essas pessoas. Elas não vão lá se refestelar nas benesses que muitos aí têm. Elas vão lá no desespero de causa, por um pequeno espaço que vai ser construído às duras penas, em condições precárias, que muitos são trabalhadores que estão ali, crianças, filhos de trabalhadoras e de trabalhadores, que têm que se sujeitar a enfrentar a polícia, a se submeter a dividir aquele pedacinho de terra, para que possam ter aonde se esconder do sol e da chuva.
Gilmar, Porque só fazer um registro. não é uma residência dos sonhos esses locais. Mas só fazendo um registro, para você ter uma ideia de como essas coisas funcionam. Aqui em Cotia, você e a Sônia, que são jornalistas mais aprofundados nessas questões sociais, tem conhecimento da questão da Vila Clara, né? A Vila Clara, eles lutaram muitos anos aí para conseguir a casa do programa Minha Casa Minha Vida. Vila Clara, para o nosso ouvinte se localizar, fica ali na região do Jardim Stella Maris. Isso, Sônia, né? Isso. Então, a semana passada, eles conseguiram mudar, depois de muita luta, conseguiram seus apartamentos. Eu acredito, isso é uma posição pessoal, acredito que por vingança, eles entregaram os apartamentos sem energia e sem água. Eles estão há uma semana sem energia e sem água. Então é assim que funciona o nosso estado, né? Aqueles que lutam são penalizados. E outra coisa que é bom esclarecer aqui, que muitas famílias do Minha Casa Minha Vida, que se inscreveram e colocaram o nome lá na lista e a Caixa disse, olha, você está contemplado. Depois ele voltou lá, não está mais. Sabe por quê? Porque se a pessoa... Isso é um problema grave da Caixa Econômica Federal, desse legalismo que a gente está dizendo. Se a pessoa tiver conta de luz atrasada, ela perde a casa. Se ela tiver com uma restrição no nome, ela perde a casa. Então você vai lá, você que é um cidadão que já vive em condições de risco, área de risco, e que nem sempre consegue manter seu nome, as suas contas em dia. Você comprou lá na Casa Bahia, lá um negocinho qualquer, um liquidificador, ficou uma prestação sem pagar, seu nome foi para sei lá para onde vai lá, SPC, com que eu quero dizer, não é nome com restrição e não nome sujo, que nome sujo é a mãe de quem falou, inventou esse tema, tá certo? Então, que vai lá e tem uma restrição no seu nome, aí a Caixa tira ele da lista, cara. E ele não fica sabendo, não é nem avisado. Exatamente. Isso é um crime social, pô. Agora, e o Suplicy tinha lá que defender, porque se você é contra alguém que vai defender, vai lá, vive uma semana, ajuda aquelas pessoas que estão nas ocupações e vê o tipo de vida que elas levam, para depois você vir falar aqui que tem que desocupar mesmo. Só salientando que isso daí são coisas que da ocupação, são temas que nós teremos sempre que pensar, porque não é a última vez, isso não foi a primeira vez que vai acontecer a reintegração de posse e não vai ser a última. Em menos de 2 quilômetros de onde houve esse fato lá da Carlos Faria, tem uma mega ocupação lá, que vai da cidade de São Paulo até a divisa com o Tabuão, e que logo mais isso daí terá altos desdobramentos. E que certamente vai ocorrer. Agora, se não tiver o Suplicy lá, como é que vai fazer? Ô Gilmar, só pra gente então encerrar aí, pra dar uma quebrada aí, além do Suplicy que bombou na rede, os memes em relação ao assunto também bombou ontem, que não dá pra deixar passar batido, porque todo mundo começou a postar uma velha frasezinha de que, poxa, gente, prenderam o Eduardo errado. Ô, gente, sem entrar aqui, só vou dar uma notícia aqui. Logicamente, se a gente quiser debater, a gente vai debater até, a gente deixa para outro dia. Mas tem que falar com relação a essa questão do sem-teto, que tem muita relação com isso. O governo Temer está hoje no painel da Folha. O título é Fechando a Porteira. O governo Temer estuda uma mudança na legislação da reforma agrária. O Planalto foi cobrado pelo Tribunal de Contas da União a sanar contradições entre a lei e o decreto que tratam o tema. A Casa Civil pediu ao INCRA e à Secretaria da Agricultura Familiar que apresentem diretrizes até o final da semana e, a partir disso, pode propor alterações que deixem... Atenção! Alterações que vão facilitar? Não. Alterações que deixam mais restritos os critérios de seleção dos novos beneficiários. O debate ainda acontece entre técnicos e não há uma decisão política final. Ou seja, vem mais chumbo grosso no seu lombo por aí, tá bom? O amor e usufruir do bom do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for, abrir a porta
esclareci. Isso é a vida. Bom, isto é a vida e tem vida que segue, tem vida, apesar de tudo, tem coisas boas acontecendo, sempre quase por iniciativa das pessoas. Então, um exemplo claro disso é o Coreto Cultural, que estão aqui, Rodrigo Oliva e o Cauê Gabriel, que vivem uma experiência, são membros de um coletivo de resistência, né? E eles ocuparam uma praça degradada, que lá tem um coreto, e transformaram essa praça em o quê? Rodrigo Oliva, bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bom aí? Nós transformamos a praça em Na verdade, a gente só tá retomando o que a praça é mesmo, de verdade, né? Lá tá escrito Praça dos Amigos, né? E a gente, através de atividades, né, do sarau, da batalha, e agora o luau da mulher, né, a gente está querendo trazer o pessoal que mora na região mesmo para se inteirar de alguns assuntos, né, que na verdade a gente também está ocupando o espaço. E assim, eu não sinto que é uma coisa nova, assim, a gente só está retomando. Mesmo no caso de um espaço para ocupar, o coreto ele também representa esse pessoal que tá ocupando o espaço, tá precisando de moradia. Onde fica o coreto? O coreto ele fica no Parque P, no distrito da Raposo Tavares. Praça Carlos Alberto Figueira Leitão é o nome da praça. E ele existe, vocês têm ideia desde quando existe o coreto e qual era a condição dele antes de vocês ocuparem esse espaço? Lá nós estamos fazendo um levantamento sobre a história do coreto, né? Antes, ali do lado tem a delegacia, 75ª DP. Aquela região onde a gente sabe, historicamente era um lago, né? Era um lagozinho que foi aterrado. E que, se eu não me engano, no final dos anos 80 começou a construir uma praça lá, né? E aí foram uma praça muito linda, 5.000 metros quadrados, né? Aí fizeram esse coreto no meio de aproximadamente 60 metros quadrados. Ele tem 2 andares, um fica do nível da rua e outra parte meio subterrânea. Tem 2 banheiros internos e 2 banheiros externos. Eu lembro como eu e o Rodrigo, nós crescemos na praça. Eu fiz minha catequese lá. A igreja até um tempo cuidava desse espaço. E aí com o tempo foi abandonada. Ficou à mercê das pessoas que frequentavam a praça. E aí, como foi? Por que vocês resolveram então ocupá-la? A gente resolveu ocupá-la porque pelo ser um formato de um coreto, né, historicamente tem um fundamento bem legal, assim, o coreto, né? Ele tem ligação com as ágoras, né, da Grécia, da antiga Grécia, né, que tudo era resolvido na mão, tal. E aí, através disso, né, nas ágoras tinha os saraus, né? Tinha o teatro, também tinha quando o pessoal ia construir algumas coisas em volta, né? Saneamento básico, essas coisas. Nas aldeias, né? Nas tribos, nas polis, eles se juntavam no coreto para decidir essas coisas da própria cidade que estava se formando. E como ele está marginalizado, né? E a gente quer trazer essa história assim reviver, né, essa história do coreto, do que é um coreto mesmo, de verdade. E acho que a gente está fazendo uma participação assim pequena, né, mas aos poucos a gente está trazendo de novo as pessoas para a praça, né. Então a comunidade recebeu bem essa ocupação. Recebeu bem. Até agora, até pessoas que moram em torno assim resolveram ajudar com o que pode.
Sônia, eu queria falar um pouco do coreto, que é uma coisa fantástica a ideia desses meninos aí. Eu posso falar para eles, eles são meninos porque convivem no mesmo bairro e a gente tem relação bem próxima. Eles um dia me chamaram, Santana, nós estamos com essa ideia, começamos a fazer isso e tal. E aí eu falei, eu vou lá participar com vocês e tal. Quando eu via a coisa com que eles estavam, assim, sabe, o ânimo, a vontade de reviver isso que o Rodrigo colocou, do coreto ser um centro. E aí, depois o Cauê me explicando como que foi, quer dizer, esse coreto, Sônia, e quando era tocado pela igreja, batizados, casamentos já foram feitos no coreto. E o que o Rodrigo coloca é fantástico, quer dizer, você reviver um centro de convivência social, de convivência cultural, o coreto tem que servir para isso. E aí me apaixonei e aí comecei a ajudar eles, claro, dentro do que é possível. Só um parênteses, Santana, nessa coisa do coreto. Aqui eu e o Gilmar, a gente já discutiu muito isso. Eu sou uma grande defensora dos coretos. Eu acho que praça sem coreto não é praça. Sem coreto não é praça. E eu sempre lamentei muito isso. Por exemplo, aqui em Cotia, a gente não tem um coreto. Não tem mais um coreto, né? A nossa Praça da Matriz, ela se resumiu num espaço vazio, onde não acontece nada, não tem mais árvores. Durante muito tempo ela ficou sem banco e ela é um monte de pedra, na verdade, né? O que é lamentável. Ela tem lá, ok, todo mundo fala assim, mas ela tem Wi-Fi de graça, né? As favas, o Wi-Fi de graça na praça. Então. Né? Praça tem que ter coreto e tem que ter atividades. Fica só um registro. Tem o Wi-Fi e o coreto. Então, todo o último sábado do mês é realizada a atividade das 15 às 22 então, horas. Mas quais são as atividades que acontecem lá? Vai lá, Cauê. As atividades, nós ainda estamos fechando um cronograma. É muito difícil implementar uma atividade porque até então nós não temos recursos, né? Todas as atividades que nós fazemos é tudo do nosso bolso. Então, as atividades que tá rolando todos último sábado do mês. O Sarau, uma atividade que começa das 15 às 22 horas. Das 15 às 18 são recreações infantis. A partir dos 18 a gente faz uma roda de conversa até as 20 e um pouquinho. E aí depois a gente começa com o sarau com uma declamação de poesias, músicas, né? E qualquer pessoa pode participar das atividades, sim, como ouvinte ou até ir lá participar do sarau? Sim, participar de tudo que quiser participar é aberto. Inclusive eu gostaria de fazer um convite para o pessoal de Cotia que quiser conhecer, aparecer lá, declamar essa poesia. Essa praça, Jardim do Candário. Ela a fica altura do quilômetro? Quilômetro 19 da Raposo, 19,5 da Raposo, né? Tem a travessa ali, a Inácio Cervantes, subiu, já sai. Aqui em Cotia tem uma galera que faz aí o sarau na praça, né? Nós estamos até em contato com eles, com a Juventude Livre, vamos tentar fazer um evento juntos, né? O Wesley, o pessoal todo, nós estamos em contato para a gente programar um evento juntos. Um em Cotia e um lá. Assim, só para finalizar os eventos, tem o sarau, aí nós temos agora sexta-feira a partir das 18 horas o Luau Delas, né? Que é comandado por mulheres. Nessa sexta-feira foi a primeira, sexta-feira última agora foi a nossa primeira edição. Foi fantástico, rolou sobre temas sobre feminismo, aborto, sexualidade, machismo. E a galera, geralmente quem frequenta as praças são pessoas bem jovens, né? Então, querendo falar, querendo atividade, a gente tem uma dificuldade de começar e uma dificuldade de terminar porque todo mundo quer participar. E todos os sábados, a partir das 8 horas, rola a batalha de MCs. Legal. Eu tava pensando aqui, né, sobre o coreto. O que eu posso falar? Assim, Sônia, agora uma coisa assim, deixar registrado de cara, deixar isso registrado da força que vocês aqui do programa Porta Aberta dá para essa questão cultural.
e a necessidade de se promover esse tipo de ações. Porque o Coreto, ele começa lá no próprio Coreto, mas ele já começa a se expandir. Então a gente já tem contato com vários outros coletivos que vem participando. Só, Cauê, lembrando do próximo, do dia 30 agora, quem vem e tal, que seria interessante para o pessoal saber. Sim, agora dia 30 nós vamos receber a tribo do Pico do Jaraguá, a tribo... É a tribo Guarani lá, né? Guarani, isso. Nós estamos levantando fundos aí para poder fechar um ônibus e trazer uma galera para trazer essa experiência, né, indígena. O intuito da praça é cultura, trazer culturas de diversas regiões, trazer temas, trazer música, trazer uma interação do bairro, que é muito escasso disso, para todo mundo se interagir e levantar temas, conhecimentos. A gente tem intenções de fazer exposições, né? Grafite. E essa roda de conversa, assim, ela tá tendo um tema de indígena, também pela causa de ter acontecido, né, que eles moram num parque, né, os índios, o Guarani aqui do Jaraguá, e esse parque está sendo privatizado. Junto com uma série de outros parques que o governador Geraldo Alckmin 420 no total. Privatizando agora, né? Isso. Privatizar significa que alguém vai ganhar dinheiro em cima dos parques estaduais, é isso? É isso. Porque ninguém privatiza, nenhuma empresa privada vai lá para não ganhar dinheiro, né? Eles entram com essa dizendo que precisa de fundos, melhorias para o parque, tudo, né? Precisa de algum capital e mas alguém paga essa conta, e quem paga sempre é o povo, né? Bom, e fica aí então o exemplo aí, a galera que tá preocupada, que tá vendo as praças aí meio largadas, que ninguém faz, quando o poder público não faz, o povo faz, né? Fica um exemplo pra galera aí, de repente, ocupar as praças e fazer o movimento acontecer. Não é isso, Gilmar? Exatamente. E aqui na cidade de Cotia é bom que se saiba que existem também, viu, Cauê e Rodrigo, vários coletivos, vários ativismos, iniciativas na área cultural, na questão do hip hop e outras ações. E isso é uma tendência hoje, dessa maneira das pessoas emergirem na sociedade, e se a sociedade não se movimenta, não há outra forma de se movimentar. É a própria sociedade que tem que se movimentar, ocupar o seu espaço, resistir, e é isso aí, parabéns, vocês são um exemplo. Tomara que outros jovens como vocês também tomem iniciativas assim em outros pontos de São Paulo, da cidade de Cotia e do país inteiro. Legal, muito obrigado. Salve Coreto, né? Salve. Gostaria de dar um salve aí pro pessoal aí. Salve Coreto Cultural. É isso aí. Gostaríamos de agradecer o espaço aqui dado pela rádio, e lembrando aos ouvintes aí da rádio aqui de Cotia, que se unem com a galera, vê uma praça, Vamos se apropriar das praças. Vamos se apropriar, vamos se unir com aquela galera, vamos fazer algo de bom, vamos fazer a transformação, porque se o Estado não faz, nós estamos aí para fazer, beleza? É isso aí, muito obrigado mesmo, viu, Rodrigo e Cauê? Parabéns. Obrigado. Bom dia. Melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for, abrir a porta. Sônia, vamos lá, as suas manchetes, que o tempo está chegando ao fim. Está chegando ao fim. O estado de São Paulo registrou um aumento de 19,9% no número de casos de estupros em junho de 2016, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Foram registrados no mês de junho, no estado de São Paulo, 811 estupros, contra 781 em junho do ano passado. Em Cotia, os registros aumentaram 50%, embora os números são bem diferentes em números estaduais, mas não deixam de ser números alarmantes. Foram um aumento de 50%. Em junho foram registrados 4 casos de estupros em Cotia. Em junho de 2015 eram apenas 2, né? E agora, se a gente comparar o primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado, reduziram os casos de estupros na cidade de Cotia. Foram 16 em 2015, foram 11 casos nesses primeiros 6 meses do ano, ou seja, dá mais de quase 2 casos por mês.
de estupros na cidade de Cotia. É claro que a gente deve saber que esses números são muito maiores, porque muita gente, o número de pessoas, de mulheres que não registram e não vão às delegacias registrar, nós já falamos desse assunto várias vezes aqui no programa, né? Só para ter um dado em números absolutos, Santana, foram registrados 4.736 estupros em todo o estado de São Paulo no primeiro semestre desse ano, o que dá uma média de 26 mulheres estupradas por dia em todo o estado de São Paulo. Ou seja, mais de um caso por hora. O dia tem 24 horas. Exatamente. São 26 casos por dia, dá mais de um caso por hora. E este número, claro, a gente reforçando, não é isso, é maior do que isso, porque muita gente não vai na delegacia registrar. O secretário de Segurança Pública ontem deu uma entrevista coletiva, foi perguntado, olha, por que esses casos? Ele disse, olha, não dá pra explicar, não dá pra gente saber os motivos disso, porque normalmente os casos de estupros ocorrem com pessoas que dentro da sua casa, com familiares, com o pai, com o padrasto, com o tio, com o sobrinho, que aí fica muito difícil eles saberem exatamente qual é o real motivo, a motivação do estupro. É uma doença social machista, uma doença social do homem que precisa ser tratado, inclusive, como doença, até clinicamente, se é o caso, porque o sujeito que abusa, seja ele de familiar, caso de padrastos que tem aos montes, tá certo? Seja em que situação for, isso não é uma selvageria, porque os animais selvagens não praticam esse tipo de coisa, tá certo? É até uma sacanagem quando chama de selvagem. Isso é uma coisa de doença mental. Essa pessoa precisa ser afastada, para ser tratada, inclusive. Mas, Gilmar e Sônia, eu acho importante registrar o seguinte, que é possível o Estado tomar algumas ações para minimizar essa questão. Por exemplo, uma lei simples que foi colocada agora, que obriga os ônibus a pararem num ponto a partir de uma determinada hora para as mulheres, no ponto em que ela desejar. Porque a questão de iluminação pública, por exemplo, ajuda. Então não adianta o secretário dizer que não entende, etc., mas ele tem que ter ações, o Estado tem que ter ações para minimizar essa questão na sua área de interferência. Exatamente. Uma delegacia da mulher que funcione 24 horas 24 horas, a delegacia que seja realmente ativa, que você prepare policiais nesse aspecto, tudo isso vai minimizar. E aí tratar da questão estrutural do machismo patriarcal de séculos e séculos. É isso aí. Okay. É a vida. Qual a próxima, senhora? Gilmar, primeiro registro, nós estamos em época de campanha eleitoral, todo mundo está se preparando, se mobilizando aí, e o primeiro registro de candidatura registrado no Brasil foi na cidade de Batatais, interior de São Paulo. Foi feito pela coligação do PSD mais PMDB. No primeiro dia aberto para as convenções, eles foram lá e registraram, né? O presidente Gilmar Mendes concedeu ontem uma entrevista coletiva para divulgar os números aí das eleições, as estimativas das eleições deste ano. A estimativa é de que tenham de 530 a 580 mil candidatos nas eleições deste ano. É um número, assim, grandioso. Em Cotia, a gente deve ter, provavelmente, 7 candidatos a prefeito, um número recorde para a história da cidade, e aí uma média aí de aproximadamente 400 candidatos a vereador e a vereadora, né? Lembrando que a cidade possui 157.700 eleitores que participam do processo eleitoral. Nem todos vão à urna, a abstinência fica sempre em torno dos 20% aí dos eleitores. Sônia, eu quero acrescentar aqui, dar um pitaco nessa entrevista do probo ministro do Supremo, que hoje cuida do TSE, Gilmar Mendes, que foi atacado pelo Joaquim Barbosa, e ele nunca esclareceu as acusações do Joaquim Barbosa contra ele no plenário do Supremo. É só aqui no Brasil que a gente tem isso. E ele, então, hoje é o presidente do TSE, Gilmar Mendes, que está há muitos anos no STF, acho que já estava na hora, inclusive, dele de se aposentar. Mas ele falou uma coisa aqui que é importante sobre essa nova lei eleitoral. Segundo ele,
A proibição das doações empresariais, que acontece agora, pode gerar onda de fraudes e caixa 2 nas disputas municipais. Oh, finalmente, eu venho dizendo isso aqui desde que eu abri o microfone aqui. Que vai ser eleição com o maior número de fraudes, com a oficialização do caixa 2, com a participação das organizações criminosas. Vai ter um esquentamento de CPF nas doações individuais, coletivo, que vocês vão ver o que vai aparecer. Tudo isso por conta de uma lei esdrúxula que foi criada, sem ouvir, sem estudo, sem nada. E agora o ministro concorda com isso. Agora ele disse, então ele está fazendo uma vacina aí para dizer que essa lei vai ter que ser revista. Ele anunciou isso ontem, que essa lei vai ter que ser revista. E ele foi claro aqui, ó. Demos um salto no escuro ao escolhermos o fim da doação privada sem mudar o sistema eleitoral. Ou seja, se você tem doação da iniciativa privada e quer acabar, então você tem que criar a eleição bancada pelo poder público. Que aí você igualava todo mundo e dava o dinheiro público. Agora, fala no Brasil em fazer financiamento público de campanha, parece que é um crime. Né? Mas crime é o que fizeram na lei eleitoral, inclusive uma lei que acaba com a força dos menores, dos partidos nanicos, dos candidatos sem condição financeira, tá certo? E já que estamos falando em eleição, a Marta vai ter o Matarazzo, o André Matarazzo de vice lá em São Paulo, deu uma reviravolta na campanha dela lá, o Temer interferiu e o André Matarazzo, que é do PSDB, retirou a candidatura dele e é o vice da Marta. Com isso, o PTB, que queria ser o vice da Marta, debandou e foi pro Russomano. Olha que ideologia do PTB fantástica, né? É a vida assim. Sônia, tem mais uma notícia? Fala aí. Rapidinho, Gilmar, eu falei que a questão do tempo seco, já há vários dias não chove em Cotia, o tempo está seco, a umidade relativa do ar está abaixo dos 40%, né? E assim, as pessoas estão tendo muita dificuldade de problemas respiratórios. Eu mesma, vocês acompanharam aqui a minha saga de uma tosse seca, não consigo me curar dela. E a recomendação aí dos profissionais de saúde é pra gente hidratar, tomar bastante água, umedecer sempre o corpo, os ambientes, para evitar a desidratação e a incidência dessas doenças respiratórias. Além de dor de cabeça, irritação, nos olhos, no nariz, sabe, na pele. A dica também, por exemplo, de noite vai dormir, deixa lá uma bacia de água no quarto, nos ambientes, né? Para umedecer esse ambiente e ajudar a melhorar aí na respiração. Eu tenho feito isso, não tá ajudando muito não, mas enfim, tô tomando remédio. Gilmar, a senhora tá precisando de um conhaque e cerveja, cara. Conhaque de alcatrão com limão. E olha, não tem previsão de chuva para os próximos dias. Aí a previsão é de 2, 3 milímetros, coisinha pouca, viu? Nessa semana não chove, viu, Gilmar? E com isso aumenta também o risco dos incêndios. Gente, então tome cuidado aí, né? Você andar, não joga bituca de cigarro em qualquer lugar, não. Apaga o cigarro, a bituca. Não faça isso. Você que dirige, tem mania de fumar no carro e jogar a bituca pela janela, você está contribuindo fortemente com o risco de um incêndio nessa época do ano, tá bom? Então se contém aí e vamos evitar que incêndio, além de tudo, deixa o clima mais seco e aí, quem vai pagar a conta é você mesmo, tá certo? Tem mais notícias, Sônia? Chega, acabou o programa, Gilmar. Não dá mais tempo, não dá mais tempo. Só pra você saber, o Geraldo Alckmin vai ser investigado pelo ter perdoado uma dívida da Alstom, aquela lá do esquema dos trens superfaturados. Ele abonou uma dívida da Alstom com o metrô, uma multa de 116 milhões de reais. Gilmar, não tem ninguém, só pra antes de encerrar, não tem ninguém pra quem você vai desejar feliz aniversário hoje? Tem. Então manda logo antes que acabe o programa e depois o chicote estrala. É, ela mesmo, só pra encerrar então, ela que é a mais bonita, que você olha pra mim todo dia, Patrícia, que tá fazendo aniversário, Patrícia Perini de Almeida. Parabéns, meu amor. Patrícia. Parabéns. Tá certo? É isso aí, mais tarde a gente se vê em casa e resolve tudo. Um beijão. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Salve, Coreto! Salve! Sorriu pra mim naquele instante, me convenci.